Bem, pessoal, uma das habilidades interessantes de você saber, uma das facilidades que a gente tem hoje no tribunal, que são importantes de você saber na hora de utilizar a elaboração de documentos de TIC, são os grupos do Google, né? Os mais antigos aí vão lembrar da existência do Google Groups, que nada mais é do que uma lista de e-mail. Era muito comum antigamente, o Yahoo Groups. O Google chegou um pouquinho atrasado, né? Mas o Yahoo Groups tinha grupo para tudo quanto é tipo de discussão. E as pessoas postavam coisas lá. Quem era da área de desenvolvimento utilizava muito as respostas do Google Groups. Era muito parecido com os sites que a gente busca hoje, soluções para isso, né? Mas antigamente era tudo por e-mail. Você era incluído dentro de uma lista, mandava um e-mail para aquela lista, quando alguém mandava um e-mail para aquela lista, todo o resto se comunicava, né? A gente ainda não tinha comunicadores instantâneos, não tinha Hangout, não tinha WhatsApp, não tinha Telegram. Então a gente fazia pelo Google Groups mesmo, né? As equipes de trabalho de escola, a gente criava um grupo de e-mail e aí a gente ia conversando por ali, né? Essa funcionalidade continua e a gente está usando dentro do tribunal. De que forma? Olha só, só para a gente diferenciar um pouco, né, para quem não está familiarizado, aí, talvez tem alguém que não esteja familiarizado com essa questão do Google Groups. Então, o que a gente tem hoje no tribunal como conta, como endereço de e-mail? Né? A gente tem um endereço de e-mail para uma conta funcional, que é a conta do magistrado, é a conta do servidor. Essa conta tem um acesso a um Google Drive, a um e-mail e a um calendário, tá bom? A gente tem a conta de unidade, que é o quê? A unidade de lotação tem uma conta. Então, a área de planejamento tem uma conta no G Suite. Essa conta tem um Google Drive, tem um e-mail, tem um calendário. A área de infraestrutura tem uma conta. A STI tem uma conta. A DG tem uma conta, tá bom? Quem que olha essa conta? Basicamente, até onde eu sei, poucas pessoas têm o costume de olhar a caixa de e-mail dessas contas. Por quê? Porque em geral não se manda e-mail para a unidade, geralmente se manda-se e-mail para uma pessoa, né? Mas de qualquer forma, essa conta ela existe, tá bom? E é uma conta como uma conta funcional. Tem um usuário e uma senha e todo mundo que representa aquela unidade de lotação, tá bom? E por fim a gente tem um grupo, tá? O que é o grupo? É um usuário? Não, é uma equipe. Ele representa, é uma lista de e-mail, nada mais é do que uma lista de e-mail, lista de distribuição, como a gente chamava antigamente. Essa lista tem um endereço de e-mail, tá bom? E para nós, do tribunal, da STI, nós utilizamos essas listas de e-mail com o nome equipe, tá bom? Então vamos lá. Como que está organizado hoje essas listas, tá? Então a gente tem uma lista que representa toda a STI, tá? Essa lista da STI, ela os membros dessa lista é uma outra lista, que é uma lista da infraestrutura, uma lista de sistemas, uma lista de planejamento e a lista do atendimento, tá bom? Não está aqui porque não couber todo mundo, mas isso aqui é só para explicar, tá bom? Então tem a lista equipe infraestrutura, tem a lista equipe sistema, tem a lista equipe planejamento contratação TIC e tem a lista equipe atendimento TIC, tá bom? A lista equipe infraestrutura é composta por outras listas. Os membros dessa lista são outras listas, que são as listas das equipes de infraestrutura. Então tem a equipe servidores de aplicação, equipe redes, equipe data center, se não me engano, equipe backup, tá bom? Então existem essas sublistas, tá? E por fim, a última sublista, lá no último nível, a gente tem como membro as pessoas lotadas nessa lista. Então vamos aqui, ó, na parte de planejamento, está mais fácil de explicar, né?
para mostrar, que está aqui no slide. Então, olha só, a gente tem a equipe, tecnologia ou a equipe STI, eu acho que esse endereço aqui está errado, na verdade, a equipe-STI, @trt18.sus.br. Dentro da equipe STI, um dos membros dela é a equipe Planejamento e Contratação de TIC. A equipe Planejamento e Contratação TIC é composta pelos membros, né? São membros dessa lista, duas ou três listas, que é a equipe Contratação TIC e a equipe Planejamento TIC. E a lista Equipe Planejamento TIC é composta, né, são membros dessa lista, o Hugo, a Estela, a Thaís e o Gustavo. Tá bom? Então, as pessoas são sempre alocadas na última lista do nível hierárquico. Por quê? Porque fica fácil de manter, né? Eu vou sair da área de planejamento, então tira o Hugo da área de planejamento, coloco o Hugo lá na equipe BI. Pronto. Eu mando um e-mail para a equipe STI, todo mundo da STI recebe esse e-mail, porque ela é composta pelas sublistas. Né? Eu mando um e-mail para a equipe Planejamento TIC, só vai receber o e-mail aquelas pessoas que estiverem naquela lista. Então fica muito fácil de administrar, basta que os responsáveis pelas listas, né, atualizem quem são os seus membros. Tá bom? Para que eu estou falando isso? Porque durante o processo, você obrigatoriamente tem que compartilhar o seu documento com a equipe de planejamento TIC, essa equipe aqui, ó, equipe planejamento TIC, e a equipe de governança de TIC, que é a lista equipe GovTIC, se eu não me engano, tá bom? Essa informação ela está disponível lá no fluxo do processo. A hora que você tem que compartilhar, está escrito lá. Compartilhe o seu processo, o diretório com a equipe e tal. Tá certo? Obrigatoriamente com equipe planejamento TIC, com equipe GovTIC. Tá bom? Isso está especificado lá. Tá certo? Então, sobre o Google Groups, era isso que eu tinha para falar. Vamos partir agora para a próxima funcionalidade do Google.